Domingo passado, o Dr. Drauzio Varela mostrou como a falta de um diagnóstico pode causar sérios prejuízos para a vida de quem só descobre já adulto que tem TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E essa preocupação é ainda maior quando se tem filhos. Como saber se eles têm esse transtorno ou se são apenas muito agitados, muito distraídos? Tá na hora do segundo episódio de Tudo ao Mesmo Tempo, a vida com TDAH. Eu tinha sempre a nota mais baixa, então eu nunca fazia parte dos grupos, nunca ninguém me escolhia para o futebol. Um dos transtornos mentais mais comuns da infância e o mais incompreendido de todos. A gente ouve que o filho é preguiçoso, que o filho é burro. Várias e várias vezes eu saí chorando da escola. Para qualquer pessoa pode ser uma birra. A mãe não cuida, né? O pai não ensina e não é nada disso. Vamos lá, põe o seu nome, filho. Vou colocar meu nome. Samuel, você não tá anotando nada. Não tô anotando porque ele não falou a nota. Mãe, peraí, deixa eu ver. Peraí. A pandemia acendeu o alerta em pais no Brasil inteiro. Meu filho se distrai demais nas aulas online, não é possível. Hoje você vai saber que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito mais intenso do que esses episódios ocasionais de tédio. Intenso e frequente. Atinge uma criança em cada 20. E é no ambiente da escola, no dia a dia, no meio dos alunos, que o transtorno fica mais evidente. É mais fácil para um professor, que é professor há muitos anos e costuma dar aula para crianças daquela faixa etária, identificar, olha, essa criança aqui, ela é nitidamente diferente de todas as outras crianças dessa idade. Pra mim é assim, tá chato, já dou no pé. Quando Maria Vitória tinha 6 anos, a psicóloga da escola chamou os pais para uma reunião. As outras crianças estavam fazendo as atividades, ela ia para lá, ela ia para cá, ela ia para lá, ela ia para cá. Domingo passado você viu que o TDAH é um transtorno que ocorre por um desequilíbrio de substâncias químicas, os neurotransmissores, atrapalhando o funcionamento de algumas regiões do cérebro. Entre elas, o lobo frontal, responsável pela execução de tarefas, pela administração do tempo e pelo controle dos impulsos. A criança faz o que dá na telha. Por que você não ficava sentada? Todos ficavam sentados, só você que não. Ai, Ted, você que correndo pelos lugares que tem brinquedo, é sempre isso, uma escapatória no brinquedo. Aliás, não era só o brinquedo, eu também subia na árvore para se relaxar um pouco. Então, Samuel, ele sempre foi muito agitado, né? Ele assistia a televisão de cabeça para baixo, ele comia de cabeça para baixo. E assim, a gente estava toda hora, né, no sufoco com ele. Mesmo exagerada, essa traquinagem acaba passando batido na primeira infância. Os problemas começam quando é preciso prestar atenção para aprender. Foi assim com o Miguel. E agora, no período de alfabetização, que nós percebemos o quanto ele tem essa desatenção, né? E essa inquietude. Sempre tem uma coisa de me distraindo. Eu tô muito cansado. Você começou agora? Como que você tá muito cansado? Aí dá sede, quer andar. O lápis cai 20 vezes no chão. Se passar um mosquitinho ali, ele vai desfocar. Se você ficar interrompendo, você vai esquecer de qual letra que você parou. São crianças que não conseguem aprender, embora tenham potencial para isso. São crianças que têm dificuldade de concentrar, né, de memorizar, de se organizar socialmente, de lidar com seus pares. Ela estava atrasada na escola, não conseguia acompanhar as aulas direito? Não, ela não conseguia. Ele assistia a aula, às vezes, debaixo da carteira. E as professoras falavam assim, ó, ele fala junto.
né, na aula, ele interage de forma errada. E aí ele começou a sofrer bullying na escola, né? Nós enfrentamos com ele um momento de depressão, né? Sério. E ele precisou tomar medicação, porque os desenhos dele revelavam depressão. Até descobrir que tinha TDAH por volta dos 15 anos, o cantor Fiuk já estava com a autoestima bem abalada. Eu me distraía bastante, mas eu me distraía tentando focar, porque eu ficava numa frustração, numa sensação de como que eu não entendo. Eu fazia aula depois com o professor e eu não conseguia entender uma coisa que às vezes em uma aula era tão fácil das pessoas entenderem. Tem também um quadro de só desatenção, que são crianças mais difíceis, inclusive, de serem percebidas pelo professor, porque essas crianças, elas são quietas. A professora está dando a matéria na sala de aula e eu fico viajando, pensando o que eu posso fazer, como é que eu vou passar aquela fase no videogame. E quando eu me dou conta, a matéria foi lá adiante e eu perdi o fio da meada. Fiz 6 meses de faculdade para ver que eu não era burro, que eu cheguei nesse ponto. Quando eu acabei a escola, acabei no supletivo. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar, porque na época foi muito difícil. É muito importante para uma criança e para um adolescente saber que ele não é burro, que ele não é preguiçoso e que ele não está com má vontade. Que muitas dessas coisas são relacionadas ao próprio TDAH e que podem melhorar com o tratamento. Abraço! Quanto mais cedo o TDAH for descoberto, menores serão os prejuízos. Você vai saber agora qual é a forma correta de se fazer esse diagnóstico, que é clínico. O que se preconiza é que se procure um neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra. Outros profissionais de saúde, como o pediatra, o médico de família e o psicólogo, podem e devem fazer o diagnóstico, mas é preciso conhecer bem o TDAH. O ideal é você conversar com a criança, examinar a criança, colher o relato dos pais e também colher o relato dos professores. E muita atenção. Antes de pensar em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos que avaliar se essa criança enxerga bem, se ela ouve bem e se ela dorme bem. Se sofre de depressão ou ansiedade. Ou se apenas uma reorganização ali familiar, uma clareza maior nas regras e nas consequências, já ajudaria, por exemplo, a criança a melhorar aquele comportamento. A simples presença de desatenção não garante um diagnóstico de TDAH. O TDAH é o extremo dos sintomas e é preciso que traga prejuízos. Porque às vezes a criança é estabanada, desatenta, mas não tem prejuízos. Os pais de Miguel descobriram que o filho tinha TDAH numa consulta com o neuropediatra. Já os diagnósticos do Samuel e da Maria Vitória vieram depois da avaliação de um psiquiatra. Vocês tinham alguma ideia do que era TDAH? Não. Estudamos muito depois. Essa é a primeira etapa do tratamento, a chamada psicoeducação. A psicoeducação tem como finalidade orientar o paciente e a família sobre o transtorno que tem, as dificuldades que vão ser enfrentadas, para que ele possa criar estratégias para manejar as dificuldades que ele vai ter ao longo do tratamento. Outra etapa importante é buscar a psicoterapia para cuidar dos possíveis sintomas secundários do TDAH. Uma baixa autoestima, sintomas depressivos ansiosos, problemas de interação social, uma desregulação emocional, que é um quadro bastante comum nessas crianças. Por fim, é preciso avaliar a necessidade ou não de medicação, e isso a partir dos 7 anos de idade. Os medicamentos, os de primeira linha, são os chamados estimulantes. Esse estimulante vai estimular exatamente a região do sistema nervoso que controla todo o restante do cérebro. A medicação foi considerada necessária tanto para o Samuel quanto para a Maria Vitória. O TDAH dela era nível médio para alto.
E a gente notou a diferença já nos cadernos dele, né? Muita gente diz, agora dão remédio para todo mundo, né? É só chegar lá, a criança não está indo bem na escola, já toma remédio e acabou. Como é que você responde esse tipo de crítica, Luiz? Eu acho que a avaliação de tratamento ela deve ser muito criteriosa, mas a gente sabe que a medicação é extremamente efetiva. Existem, claro, efeitos colaterais. Todo medicamento tem, né, Drauzio? Ele pode afetar, embora de modo muito discreto, mas ele pode afetar o crescimento, a estatura. Então é comum para crianças e adolescentes que a gente peça para interromper, ou nos finais de semana, ou durante as férias, e essa interrupção pode ser feita abruptamente. Os estimulantes são como óculos, só deve usar quem de fato precisa. Existe a medida certa para cada um. E parou de usar, o efeito acaba. O medicamento age apenas enquanto circula no organismo. A hora que acaba o efeito, ele começa a ficar elétrico e começa a pular e começa a dançar dentro de casa. O tratamento com medicamentos deve ser feito por quanto tempo? Isso é muito variável. O próprio médico vai fazendo experiências de interrupção para avaliar se precisa manter o uso do estimulante. Os medicamentos de primeira linha são caros. R$ 90,66 cada caixa. Agora, o SUS não distribui esse tipo de medicação. Existe alguma explicação para isso? Do ponto de vista científico, Drauzio, isso é inaceitável. Não há nenhuma razão científica para que nós não tenhamos no SUS medicação para TDAH, para as nossas crianças, adolescentes e adultos que sofrem com os sintomas do transtorno e que têm que enfrentar essa quantidade de desfechos negativos associados ao transtorno. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou que não disponibiliza no SUS o tratamento farmacológico considerado de primeira linha para o TDAH. Informou também que na lista de medicamentos essenciais existem remédios de terceira linha que podem ser eficazes para o tratamento e que cabe a cada município decidir pela inclusão ou não dos medicamentos para TDAH. A nota diz ainda que os centros de atenção psicossocial e as unidades básicas de saúde oferecem psicoterapia para crianças e adolescentes com TDAH, além de treinamento dos pais. É fundamental entender que a criança com TDAH precisa contar com todas as ferramentas a seu alcance para se desenvolver de forma plena. E isso inclui, além do acesso ao tratamento medicamentoso, a participação da família e da escola. A escola deve servir de apoio para o professor que tem em classe um aluno com esse transtorno. Se o professor conseguir, criar vínculo com essa criança, conversar com essa família fora de situação de conflito, pensar junto com essa família quais são as melhores ações, as melhores atitudes, isso vai auxiliar demais no tratamento e na adaptação dessa criança no contexto de sala de aula. Vamos lá, Miguel? Miguel, por enquanto, segue nas aulas online e faz sessões de fonoaudiologia pelo convênio médico da família para ajudar na alfabetização. Mas ainda aguarda consulta com psicóloga pelo SUS. Ele está mais concentrado agora, ele está com uma memória melhor. Isso a gente já conseguiu os resultados bem bacanas. Professora, acabei. Maria Vitória e Samuel mudaram de escola. Estão felizes e bem adaptados. Eles começaram a descobrir os talentos dele, os talentos dele com teatro, com artes, com trabalho manual. Ele acabou desabrochando. E hoje, graças a Deus, ele é uma outra criança, Hoje ela assiste bem a aula, as notas dela são 9,5 para 10, assim. Sabe? Ela tem uma memória... Ela mudou muito. Maria Vitória e Samuel contam com o auxílio de tutores para tirar dúvidas e ajudar na organização das tarefas. E existe um projeto de lei federal, tramitando agora no Congresso,
para garantir esse acompanhamento de forma integral para alunos com TDAH e outros transtornos de aprendizado, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Você já sabe da gravidade que me puxa. E eles podem virar artistas, empresários, vendedores, professores. Domingo que vem vamos mergulhar no mundo dos adultos com TDAH. Descobrir as estratégias que ajudam a conviver melhor com o transtorno. A gente ensina habilidades e estratégias para que o paciente possa ser o seu próprio terapeuta. Até lá!